Você já percebeu que não importa o que aconteça, parece que as pessoas ricas ficam cada vez mais ricas e as pessoas pobres ficam cada vez mais pobres? Pois é. Então, nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que isso acontece e muitas vezes não tem nada a ver com a pessoa, mas simplesmente do jeito que o sistema funciona. Então, vem comigo que o vídeo de hoje está muito interessante. Um dos principais motivos que isso acontece é a inflação. Por quê? Porque uma pessoa que tem menos renda, né? A maior parte da sua renda, do seu salário, é convertida em consumo. Então, ela utiliza sua renda para comprar alimentos, vestuário, entre outras coisas desse tipo. Enquanto uma pessoa rica gasta apenas uma fração da sua renda com isso, né? Então, se há inflação, onde o preço dos produtos ficam cada vez mais caros, a pessoa que gasta a maior parte do seu salário em consumo vai ser muito afetada. Por quê? Porque muito do que ela compra, ela não vai conseguir comprar, ou então vai comprar em menor quantidade e vai consumir uma maior parte do seu salário. Quando a pessoa rica, não, porque como é uma fração menor da sua renda que ela gasta com produtos, com consumo, ela sobra ainda uma parte que ela pode fazer o quê? Investir em títulos, por exemplo, atrelados à inflação. Ou seja, ela ganha com a inflação, enquanto a pessoa de renda menor só perde com a inflação, justamente porque é convertido em consumo. Então, a pessoa rica, entre aspas, que rica, pessoal, estou falando sempre só em questão a renda, tá? Pessoas ricas, pessoas pobres, tá? Não pensem de outra forma, eu falo justamente dessa questão. Pessoa rica, ela também vai ter imóveis. Os imóveis vão ser corrigidos pela inflação. Ela detém ações. Por exemplo, ela detém ação de um supermercado, onde o preço dos alimentos estão subindo, então, em tese, está aumentando também o lucro do mercado e com isso a pessoa também vai ganhando com a inflação. Então, perceba que não tem muito a ver, às vezes, com a mentalidade de cada uma dessas pessoas. Justamente porque o sistema funciona dessa forma, né? E outro aspecto que eu gostaria de falar é que aqui também temos a classe média, né? Para vocês verem como a inflação é algo muito cruel. Porque a pessoa rica provavelmente vai sentir pouco no seu bolso se alguns itens subirem de preço. Para a pessoa de classe média, talvez signifique a substituição de um produto de maior qualidade por um de menor qualidade. Agora, para a pessoa pobre, essa inflação talvez represente não consumir mais um determinado produto. Se a gente pensa, por exemplo, num alimento, é muito cruel, né, pessoal? Imagina você ter que abrir mão de consumir um certo alimento porque os preços estão subindo, né? Então é isso que a inflação acaba causando e que torna a pessoa pobre cada vez mais pobre e a pessoa rica cada vez mais rica. Outro aspecto são a taxa de juros e o acesso ao crédito, né? Então, se os juros estão altos, para a pessoa pobre, acaba sendo muito prejudicial. Por quê? Porque normalmente a pessoa vai ter dívidas atreladas a juros, né? Então, vai ser dívidas no cartão de crédito, financiamento, entre outras coisas que podem estar atreladas a juros. Então, para a pessoa pobre, ela está do lado errado. Errado não, o pior lado da moeda, né? Que é onde você paga juros. Né? Então, se os juros sobem, a pessoa pobre vai ficando cada vez mais pobre, porque só a despesa de juros dela já aumenta. Agora, para a pessoa rica, não, porque normalmente a pessoa vai ter aplicações atreladas a juros. Ou seja, o juro subiu, ela ganha cada vez mais dinheiro, né? Então, é isso que eu quis trazer para vocês, justamente esse aspecto de como o sistema acaba favorecendo que a pessoa rica fique cada vez mais rica e a pessoa pobre cada vez mais pobre. Mas nesse aspecto você está pensando, nossa, o sistema é cruel mesmo. Mas será? Seria justo, né, uma inversão desses papéis? Talvez não. Então, o que isso traz de reflexão para a gente? Justamente essa questão de que é importante que você acumule dinheiro, que você gaste menos do que você receba, para você, nesse mercado, ser um superavitário e não um deficitário. Porque, tanto pelo fator da inflação, quanto pelo fator dos juros, se você não tem capital sobrando, provavelmente você vai ter cada vez menos. E se você tem capital sobrando, é provável que ele aumente. Então, não adianta a gente querer brigar, de certa forma, com o sistema, porque é assim que ele funciona. A gente tem que aprender a jogar de acordo com as regras do jogo. Outro aspecto muito interessante que eu acho muito importante de ser falado é que, inegavelmente, na história das pessoas que acumularam um grande patrimônio, uma coisa está certa: dificilmente em algum momento elas quebraram, tá? E isso é muito importante para você se você quer enriquecer. Por quê? Porque uma das regras mais importantes é você nunca sair do jogo. Então, em nenhum momento você pode fazer alguma coisa que arrisque você a ir ao zero, ao nada. Porque isso vai atrasar todo o seu processo e pode te tirar do jogo para sempre. Né? Então, uma coisa em comum que as pessoas ricas ficam cada vez mais ricas é porque em nenhum momento elas são obrigadas a saírem do jogo, diferente das pessoas pobres. Então, imagina que assim, uma pessoa pobre começa ali a acumular, às vezes, um pequeno valor, digamos se ela tem 10 mil de reserva de emergência. Só que por algum motivo acontece alguma coisa na casa dela, no carro,
na despesa médica. Isso faz com que tudo que ela tenha que gastar para justamente compensar nessa despesa emergencial. E isso pode atrasar toda a construção de patrimônio dela ou até levar ela a um caso de falência, ou ela vai ter que pegar um empréstimo e vai se endividando. Agora, no caso das pessoas ricas, não, porque elas entenderam, e obviamente elas têm capital para isso, para que elas nunca sejam tiradas do jogo. Então, mesmo que surja uma despesa emergencial, por exemplo, isso não faz com que zere o patrimônio delas. Ou seja, em uma grande crise, por exemplo, elas vão ter capital para aproveitar. E isso é muito importante. Então, se a gente olha para as grandes crises que tivemos ultimamente, pandemia em 2020, crise imobiliária em 2008, as pessoas que mais enriqueceram eram aquelas pessoas que ainda tinham capital, ou seja, quando tudo desabou e todo mundo praticamente perdeu dinheiro, essas pessoas ainda tinham dinheiro para aproveitar as oportunidades. E é importante que você pense nisso na hora de gerir seu patrimônio. E não fala aqui apenas de investimento, tá? Mas de gerir seu patrimônio de forma geral. Outro aspecto importante aqui, não tem como não falarmos sobre isso, né? É justamente o aspecto educacional. Então, por que parece que os ricos sempre ficam mais ricos? Porque os ricos foram às melhores escolas, frequentaram os melhores lugares, têm as melhores redes de contato. Então, é provável que o filho de alguém rico seja mais rico do que o filho de alguém pobre. Isso é óbvio, né? Enquanto uma pessoa pobre frequentou escolas piores, teve que andar mais de ônibus, teve mais tempo desperdiçado, né, de certa forma, na sua vida, justamente por esse deslocamento, que a gente sabe o quanto é desgastante, né? Então, por isso que parece que cada vez mais os ricos vão ficando mais ricos, os pobres mais pobres, só que o que é importante aqui é o que eu falei, é assim que funciona o jogo. Então, eu gosto de pensar na vida como se fosse um jogo de cartas, né? Cada um recebe sua mão. Você não sabe o que você vai receber, você recebe sua mão. Só que se você recebeu sua mão ruim, e você vai desistir do jogo? Não dá pra gente desistir do jogo, a gente tem que aprender a jogar com as cartas que a gente tem. Então, né, a gente viu muitos casos de pessoas que vieram das piores condições possíveis, chegaram ao topo, e pessoas que vieram das melhores condições e chegaram ao nada, né? Eu até tô pensando em trazer para vocês a história de um cara muito interessante, que saiu do zero, é um cara que era órfão, ele morava, não lembro qual era o país, não lembro se era Guatemala, onde ele conseguiu chegar ao topo, virou CEO de uma grande empresa, faturou milhões e milhões de reais, e depois conseguiu ir à falência justamente por ganância. Então, eu tô pensando muito em trazer essa história para vocês, vai ser muito interessante. Mas o que eu queria trazer para vocês é justamente essa questão de que a gente recebeu cartas quando a gente nasceu, né? Eu não vou lembrar o livro agora, mas que fala muito sobre a questão, por exemplo, do país que você nasceu, o quanto isso afeta, né? Porque, por mais que a gente, se você está vendo isso, acredito que você esteja aqui no Brasil, por mais que aqui no Brasil a gente tenha algumas condições bem ruins, a nossa condição é muito melhor do que alguém que nasceu no Afeganistão, por exemplo, né? Então, é importante que a gente olhe para o jogo com essas formas e pense em formas de jogar com as cartas que nós recebemos, de acordo com a família em que nascemos, o país em que nascemos, as condições que vivemos, porque eu acredito sim que é possível para todo mundo chegar a um patamar que deseja, né? Obviamente que não é fácil, mas eu acredito sim nisso e é isso que eu tento retratar aqui para vocês, sempre, né, que mostrar um pouco dessa batalha para quem sabe que vocês possam ver, né, que é sim possível e que cheguemos lá todos juntos aos lugares que desejamos, né? Outro aspecto que eu acho importante de ressaltar, e para finalizar, é que aqui vocês viram um pouco de que às vezes você se sente culpado sobre porque parece que cada vez tem menos dinheiro, mas é o que eu falei, não use isso como justificativa ou culpa, mas o sistema funciona assim, de uma forma que favorece as pessoas ricas ficarem cada vez mais ricas, as pessoas pobres cada vez mais pobres. No entanto, se você prestou atenção nesse vídeo, você entendeu um pouco de como o sistema funciona. Entendendo como o sistema funciona, você pode usá-lo a seu favor para que você vire a chavinha e passe para o outro lado do jogo. Porque assim eu tenho certeza que você terá muito mais dinheiro, alegria, né, e paz. Justamente por entender como o sistema funciona, você vai conseguir tomar um direcionamento para a sua vida que se adeque às regras desse jogo e você possa cada vez mais, assim como as pessoas ricas, se tornar cada vez mais rico, né? Mas no mais, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal. Essa semana ainda vai sair Partiu 25K e o quarto episódio do MM Podcast, falando um pouco sobre o tarifaço do Donald Trump. Então, uma semana cheia com muitos conteúdos muito bons. Então, acompanhe aqui o canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de todos os conteúdos que estão para vir por aí. Mas foi isso. Espero no próximo vídeo e valeu!